Olá pessoal, bom dia! Continuando nossas conversas sobre cirurgia estética, cirurgia plástica facial, vamos abordar um assunto que é muito comum nas redes sociais, os pacientes perguntando se é seguro você fazer uma cirurgia numa clínica. Está se tornando cada vez mais comum, pessoas que não são médicos realizando procedimentos estéticos, muitas vezes procedimentos cirúrgicos, né? E geralmente essas pessoas não levam o paciente até um hospital para fazer, fazem na própria clínica. Existe risco nisso? Isso é uma coisa correta? Enfim, pode ser feito? Então vamos lá. Nós temos aqui duas situações. A primeira situação diz respeito ao paciente. Existem cirurgias que são feitas muitas vezes em pacientes muito jovens, como crianças, por exemplo, a cirurgia de orelha de abano. Não é raro você ver uma criança de 7, 8 anos sendo submetida a uma cirurgia de orelha de abano. Ou então, pacientes idosos, pacientes com mais de 60 anos, por exemplo, que vão fazer blefaroplastia, que vão fazer retidectomia, né? Você encontra um número razoável de pacientes assim. E tem um número razoável de pacientes que faz cirurgias numa faixa etária entre 20, 30 anos, 40 anos, que são, teoricamente, pacientes que têm, primeiro, uma estabilidade emocional maior, segundo, que geralmente estão no auge da sua força física, no auge da sua saúde, digamos assim. É mais fácil você encontrar, por exemplo, idosos com comorbidades, diabetes, hipertensão, etc., do que um paciente jovem, embora possa acontecer com qualquer um. Então, é de bom tom, é por uma questão de segurança, você realizar qualquer procedimento cirúrgico em pacientes idosos em hospital. Por quê? Porque a chance desse paciente ter, por exemplo, uma hipotensão, a chance desse paciente ter, por exemplo, se sentir mal, a chance dele ter uma reação anafilática pode ser um pouco maior do que o habitual. Não que numa clínica você não tenha condições de atender esse paciente. Isso a gente vai falar depois, que existem clínicas e clínicas, lógico. Mas é habitual, é mais fácil acontecer um problema com um paciente idoso. Então, se você estiver num ambiente hospitalar, poxa, aí a coisa fica muito mais tranquila. Mesmo que você esteja no ambiente hospitalar fazendo uma anestesia local, na sala do lado tem um anestesista, se precisar você chama, tem outros colegas que podem te ajudar, tem todo um corpo de enfermagem e tem o suporte que o hospital tem de UTI, de internação, etc. Então, assim, é uma segurança? Obviamente, essa segurança custa caro, né? Custa muito mais caro para o paciente ele fazer uma cirurgia num ambiente hospitalar do que num ambiente de clínica, né? Não é à toa que as pessoas fazem mais clínica, porque fica mais barato. A verdade é essa, né? O fato das pessoas preferirem fazer a cirurgia nas clínicas é porque isso, obviamente, torna a coisa mais barata e obviamente, mais interessante para o paciente se sente mais estimulado a fazer a cirurgia. Então, assim, e criança é a mesma coisa, quer dizer, a criança, você tem crianças que são super dóceis e deixam fazer o procedimento sem grandes problemas, mas tem criança que na hora do vamos ver chora e quer a mãe e não vai deixar, enfim. Então, assim, às vezes você tem que transformar uma anestesia que seria uma anestesia local com anestesia geral. Habitualmente eu opero criança com anestesia local. A criança mais jovem que eu operei com anestesia local, para fazer orelha de abano, por exemplo, tinha 5 anos. E foi um doce, ela entrou de mão dada comigo, brincando. Eu disse que ela ia tomar uma picadinha atrás da orelha, que nem de formiga. Show! Quer dizer, a criança não deu problema nenhum. E habitualmente eu opero criança com anestesia local e normalmente não tenho problema. Eu já tive problema com uma mulher de 30 anos que resolveu dar um piti na hora da cirurgia e não quero, e não vou, eu quero minha mãe. Então é meio imprevisível o que vai acontecer. Por isso é que se você está no ambiente hospitalar, você rapidamente pode transformar uma anestesia local numa sedação, numa anestesia geral, né? E numa clínica, às vezes, você não tem condições. Tem clínicas que você não tem condições nem de fazer uma sedação, quer dizer, tem que ser tudo com anestesia local pura, sem sedação nenhuma, né? De maneira que, às vezes, isso atrapalha.
Então, a primeira questão que se coloca é essa, a do paciente, quer dizer, cada paciente você tem que analisar e ver o que é melhor para o paciente, né? Se o risco compensa você submeter o paciente a um ambiente que não é o mais ideal. Agora, essa história de clínica, existem clínicas e clínicas. Tem uma clínica que eu opero perto aqui do meu consultório, que tem muito hospital que não tem o que tem lá. Tem um centro cirúrgico montado, perfeito, com tudo que um centro cirúrgico precisa, circulante, anestesista à disposição, quer dizer, ele tem todo o ambiente cirúrgico dentro de uma clínica. É uma clínica de um colega meu, que é cirurgião plástico, que montou um andar inteiro de um prédio, tem duas salas cirúrgicas, recuperação cirúrgica, recuperação anestésica, um quarto super legal. Então, assim, existem clínicas que têm uma estrutura que é muito bem montada. Aí, sinceramente, eu não vejo absolutamente problema nenhum, né? Esse meu colega, que é cirurgião plástico, ele faz grandes cirurgias de abdômen, faz grandes cirurgias de reconstrução de mama, e com anestesia geral, o paciente entubado, vai para recuperação depois, quer dizer, tem toda a estrutura. Então, se é uma clínica que tem toda a estrutura de um hospital, absolutamente não vejo problema nenhum. Existem clínicas que são um pouco mais modestas, quer dizer, você tem uma sala cirúrgica, você tem todo o equipamento, mas não tem, por exemplo, um anestesista o tempo todo, você não tem, se tiver que fazer uma recuperação por uma parada cardíaca, por exemplo, às vezes não tem material, não tem um desfibrilador, aí a coisa já começa a ficar mais complicada. Mais complicada no sentido de que, não que as coisas vão acontecer, não é isso, mas se por acaso acontecer, é raro, é muito raro acontecer, mas se por acaso acontecer, aí a coisa complica, quer dizer, você tem que acabar chamando alguém, chamando ajuda de fora, né? Então fica bem mais complicado. Então, geralmente, você reserva esses ambientes mais simples para coisas bem mais simples, coisas como, por exemplo, tirar uma verruga, uma blefaroplastia num paciente que é um paciente jovem, que é um paciente rígido, acho que não teria muito problema também, uma correção, um pequeno retoque, por exemplo, numa rinoplastia, também não teria muito problema de fazer. Quer dizer, coisas pequenininhas que o primeiro que o paciente suporte um procedimento só com anestesia local, né? E segundo que não põe em risco, porque é um procedimento muito pequeno, né? Não é um procedimento maior, por exemplo, do que uma retirada de um dente, né? Então é um ambiente, um local que você poderia fazer. Agora, se você perguntar para o cirurgião qual que é o melhor para o cirurgião, com certeza os cirurgiões vão falar que o melhor é no ambiente hospitalar. Não só pela segurança maior, mas também pela comodidade. Quer dizer, no centro cirúrgico você tem 1, 2 circulantes para você, gente que te ajuda, né? As pessoas fazem as coisas acontecerem no centro cirúrgico, e quando você está numa clínica, geralmente é você e mais uma pessoa, né? Às vezes você não tem nem alguém que te instrumente, que te ajude na cirurgia. Então é uma coisa um pouco mais tacanha, um pouco mais, não vou dizer improvisada, mas não tem a mesma qualidade de segurança que tem no ambiente hospitalar. Por outro lado, no ambiente hospitalar tem aquela história. É um ambiente que tem outras doenças, você pode ir no hospital, na época de Covid agora, por exemplo, muita gente foge do hospital com medo de ir para o hospital, fazer um procedimento estético e pegar uma Covid-19, né? Então, tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Então, no meu caso, por exemplo, rinoplastia eu só faço no hospital. Orelha de abano, se for uma criança, eu prefiro fazer num hospital, porque é uma coisa mais tranquila, o ambiente é mais legal. Se é uma pessoa de 20 e poucos anos e é uma pessoa tranquila, às vezes eu faço aqui no meu pequeno centro cirúrgico, não vejo muito problema. Pálpebra, quando é uma pálpebra simples, superior, às vezes eu faço aqui no meu pequeno centro cirúrgico. Não, é uma pálpebra mais complicada, uma pálpebra superior, inferior, vou ter que rodar retalho, é melhor ir no centro cirúrgico. Então, você pontua a complexidade do procedimento que você vai fazer
com a disponibilidade que você tem de local e, inclusive, a disponibilidade financeira do paciente, né? Se tem convênio médico, se não tem convênio médico, etc., para estabelecer qual é o melhor critério. Tá ok?